Vocês entenderam, irmão? Veja bem o que está dizendo aqui o Senhor através da sua palavra. Versículo 6. Todo mundo entende? Vamos ler todo mundo igual. Entendeu agora? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. Versículo 8, como é que diz? Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pela lei chega o quê, irmão? Julgado. Pode sentar. Se vocês entenderam, anote Romanos capítulo 2, versículo 1 até o 12. Anote, faça as suas anotações direitinho, bonitinho, e Deus vai falando em cada versículo, você vai entendendo mais ou menos o que é isso aqui. Muitos estão brincando com a realidade, irmão. Muitos estão brincando com a realidade. Muitos estão brincando com a salvação. Muitos perderam o temor de Deus. Não existe mais fidelidade. Como adorar o Senhor? Está distante do conhecimento da revelação de Deus. E muitos estão esquecendo que os sinais estão se cumprindo. As coisas estão acontecendo assustadoramente. Não devemos brincar e cochar em dois pensamentos. Ou serva a Deus, ou serva a Baal. Ou serva a Deus, serva o quê, irmão? A Baal. E a ver, quando a gente fala, tem pessoas que acham ruim. Acha ruim. Olha para cá. Mas é um alerta que o pastor está dando para salvar a tua alma. Para não ir para o inferno. O inferno está aí. Existem dois caminhos. O céu e o que mais? O inferno. Ou você procura servir a Deus, como é que você sirva a Ele, ou felizmente, irmão, não adianta estar dentro da igreja e praticando aquilo que Deus não se agrada. Eu não vejo. Você também não vê a minha pessoa. Mas Deus é como chama o quê, irmão? De fogo. Ele vê o que você faz, o que você diz, onde você está. Tudo isso. Existe uma peneira de Deus, naquele grande dia, todos nós vamos passar para o tribunal de Cristo, ser julgado. O que fez certo, o que fez o quê, irmão? Errado. Vamos ter cuidado, amados. Ainda tem pessoas, irmão, que, olha, eu vou ficar calado para não magoar ninguém. Ainda tem pessoas, irmão, quando chega nesse tempo, ainda fica postando na rede social, curtindo as coisas do mundo. Curtindo as coisas do mundo. Está entendendo, irmão? Eu disse, meu Deus, tem misericórdia, abra a visão desse povo. É nesta hora, Jesus vem e a pessoa fica. Esse é o problema.
Tem que existir em nosso meio, não temer de Deus. Ter temor de quê, irmão? De Deus. Temor, fidelidade, servir a Ele. Ou você serve a luz, ou serve o quê? As trevas. Tem que ter cuidado, meu. A gente saiu do mundo, a gente saiu do mundo, das trevas para a luz. Que o céu é para cá, o céu está nos esperando. Diga amém. Amém. Foi o que eu falei aqui? O céu está o quê? Esperando. É para mim e é para você. Saímos daqui das trevas. Aí. Colocou aonde? Na luz. Lá no céu não existe pecado. Lá não existe o mundo. Como o irmão falou na sexta-feira. Não amei o mundo, que no mundo, aquele que ama o mundo, o Pai, o amor do Pai não está nele. Está distanciando, está distante. Eu louvo a Deus porque ainda existe pessoas que têm o temor de Deus. Sim ou não, igreja? Tem pessoas que têm o temor de Deus. Não existe no coração dele aquela fidelidade, servir a Deus. Não se envolve com o mundo. Não se envolve com as coisas que o mundo oferece. Entendeu, irmão? O negócio é sério. Nós estamos bem pertinho do céu. Já estamos bem pertinho. Estamos só aguardando o quê? O toque e Jesus nos arrebatar. E lá não existe mais nada. Não existe dor. Não existe pecado. É só alegria. Renovo na presença de quem, irmão? De Deus. Cuide, irmão. Tem que cuidar da sua vida espiritual. O pastor não conhece ninguém, nem você me conhece. Mas não é falta de orientação. Não é falta de ensinamento. Vamos ter cuidado. Não se envolva com as coisas do mundo. Busque a presença de Deus. Para Deus te guardar na hora da tentação. O outro não vem para a igreja, que se envolve mesmo. Eu vejo, irmão. Agora tem pessoas que ele curte tanto o mundo, irmão Edilene. Irmã Edilene. Curte tanto o mundo que ainda coloca na rede social. Diga para aí. Que presepada. Não é verdade? E ainda posta ainda. Curtindo São João. Bota o chapéu. Bota a camisa. E está com a família todinha. Não sei nem se dança, mas está aí, né? Tem crente, irmão, quando... Pronto, agora mesmo. Eu vi porque tudo posta em rede social, a gente vê essas coisas. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus, do povo. Tem outro que pega a bandeira, crente mesmo. Pega a bandeira e faz assim, ó. É gol do Brasil! E tosse. Porque diz assim, é gol do Brasil assim, glória a Deus! E posta na rede social. Faça isso. Quarta-feira aqui, diz Jesus, guarda a gente. Eu já estou para atender a orar agora, vou passar a orar de madrugada. Para eu despertar você, para você estar aqui na quarta-feira, que disse que o jogo começa às 7 horas. Hoje o pessoal falar, começa às 7 horas. Na quarta-feira. Na quarta-feira, vai começar às 7 horas. Quarta-feira eu culpo a participação dos senhores. Faz que nem um irmão. Eu só que eu não vou fazer isso, não. Deus me livre. Aí ninguém queria vir. Quando chegar dia de culto, ninguém vinha para a igreja. Vai ficar tudo na frente das novelas. Um dia o pastor disse, ó Jesus, os crentes não querem vir para a igreja não, manda o formigueiro. Manda o formigueiro, Jesus. Um formigueiro, quando quer sentar para assistir a novela, manda um monte de formigueiro no sofá. Só que eu não vou fazer isso, né? Deus me livre.
Mas dá vontade de pedir a Deus, mas ninguém vai fazer isso não. Mas se desperte, irmão. Venha para a igreja. Diga amém. Venha para a igreja. Quarta-feira estamos aqui. Também nem sei se o departamento vai vir na quarta-feira que o pastor aqui convidou. Nem sei. Também nem sei. Está sendo convidado aqui a senhora, o jovem e vocês, eu cuido com a participação dos senhores. Nem sei também se vão vir. Mas eu venho. Então, deu? Jogo do Brasil, nem jogador não vai pagar. Não vai pagar a minha conta, não vai dar para fazer a minha feira. Vai pagar também a tua conta, irmão? Vai pagar a tua conta? Jogador vai pagar a tua conta? Não vai. Eu quero ouvir uma saudação pela irmã Soli. Vem, irmã Soli. Depois a gente tira o dízimo. Diga assim, viu, irmão? Mas não fica igual do seu pastor, não. Apenas estou despertando vocês. Diga amém. Para estar aqui conosco, adorando a Deus, viu? Em nome de Jesus está voltando. O céu está nos esperando. Saúde a todos com a paz do Senhor. Ontem eu recebi uma visita em casa e eu achei interessante uma coisa. Essa pessoa é espírita. E ela crê em Deus, mas só que crê em muita coisa que não está na Bíblia, né? Todo mundo sabe que no espiritismo o negócio é sério. E ela é espírita. E sempre a gente orando por ela, para o Senhor fazer a obra na vida dela, libertar, salvar. E quando foi ontem que ela chegou lá em casa, ela ligou para mim, ela disse, eu estou indo para aí. Aí eu disse, Jesus, tenha misericórdia. Mas orei e esperei, né? Ela chegou, ela é uma pessoa boa, mas a gente sabe que uma pessoa assim, ela é carregada. Ela está carregada. E ela chegou lá, irmã, tão transformada. Assim, ela não está crente, mas ela está tão transformada. E pode acreditar que ela começou conversando de uma forma tão diferente. Eu disse, Senhor, o Senhor está agindo na vida dela. E por incrível que pareça, irmãos, a gente não entende o trabalhar do Senhor. O Senhor tem métodos que eu não entendo, eu sou sincera, eu não entendo. Tem coisa que o Senhor faz na vida de alguém que eu fico olhando assim, eu disse, Senhor, o Senhor usou dessa forma para falar, porque ela está assistindo uma série bíblica. Eu não sei que série é essa, que eu nunca vi, que eu não sou de assistir assim essas coisas. Aí eu, é isso. Assistindo essa série. E não é que a mulher está sendo transformada através dessa série. E tem coisa assim que ela conversou que eu sei que não está na Bíblia realmente aquilo ali, da forma que ela contou. Mas ela disse, olha, eu começo assistindo e eu não quero mais parar. E eu começo ali, eu choro, eu me alegro. Olha, que homem maravilhoso é esse? Olha, irmão, me alegrei tanto quando ela disse isso. Que homem maravilhoso é esse? Aí eu aproveitei a oportunidade, né? Aí comecei aos pouquinhos, eu disse, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor está trabalhando de uma forma que eu não imaginava. Eu pedi assim, que o Senhor enviasse alguém, né, para pregar para ela. E acredito, até marquei ali, estava lendo, o servo de um centurião, que foi a parte que mais emocionou a ela. Né, que está em Mateus 8, a partir do capítulo 5, do versículo 5. O que Deus fez na vida daquele homem, a fé que ele teve. Ele sabe por que Deus fez assim na vida dele? Porque ele disse, né, quando o Senhor disse, eu vou na tua casa. Ele disse, não, eu não sou digno que vá na minha casa. Diz só uma palavra e o meu criado será curado. Só com uma palavra. Irmão, era uma pessoa não crente. Foi o que eu disse a ela. Disse, era uma pessoa, ele teve fé, ele creu que o Senhor realmente podia fazer sem precisar ir lá, porque ele não se achava digno do Senhor entrar na casa dele. Mas imagine, e o que foi que Jesus disse? Se surpreendeu com a fé dele. Nunca vi uma fé dessa, né? Em Israel nunca vi uma fé dessa. Um homem que não conhecia Jesus da forma que nós conhecemos.
mas ele tinha fé. E isso emocionou muito a ela. Eu disse, mas ele creu sem ver. Tem muitas pessoas para crer, precisa ver. E ele creu sem ver. Ele creu que o Senhor realmente podia fazer, podia curar o criado sem ele estar lá. Mas tem pessoas que às vezes Deus faz. O povo de Israel, tem um grande exemplo, o povo de Israel no deserto. Deus mandou maná, Deus mandava água, Deus mandava nuvem de noite, mandava a coluna, mandava a nuvem de dia, a coluna de noite. Não ficava ali na agonia do sol, porque a nuvem estava cobrindo ali, estava fazendo sombra. À noite a coluna estava ali clareando o caminho. E mesmo assim as pessoas ainda eram incrédulas. Então, uma pessoa que não conhece Jesus, ter uma fé assim, é muito difícil. E a gente, às vezes, que conhecemos Jesus, a nossa fé lá embaixo. E eu disse assim, Senhor, eu me alegrei muito ontem, fiquei muito feliz de ver a transformação na vida dela. Eu vou ler aqui só, bem rapidinho, porque eu sei que tem várias pessoas, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e disse-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O atormentado, com certeza, não só era doença, né? E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de se sarar. Só até aqui. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir o mestrador, eu vou lavar o seu com hino. E vamos tirar o dízimo das ofertas. Depois o pastor Eliseu está com a mensagem da noite. Diga amém. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Amém? Fez tudo por mim e ministrar-lhe o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar, adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza há motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, me cantarei Jesus até o fim. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Te adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa pra onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço o meu viver, Senhor. Ele é tudo nas nossas vidas, irmãos. Aleluia.
adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza há motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. Então cante, igreja. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. E o meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, eu te ofereço meu viver, Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Convido todos a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 40. Meus irmãos, eu não estou com a garganta 100%, mas aprove a Deus essa oportunidade. E oportunidade na presença de Deus, irmão, é coisa muito boa, viu? E aí, se os irmãos puderem me ajudar também a ler Lucas capítulo 8, versículo 40. Vamos ler o 40 e 41 e depois o 49 e 50. 40, 41, 49 e 50. Amém? Vamos ler. 40, igreja. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e postando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. 50. Jesus, porém,
Glória a Jesus. Quantos creem nessa palavra? Glória a Deus. Irmãos, o pastor falou que eu ia trazer uma palavra rápida aqui, e Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu estava procurando no texto para encontrar e terminei esquecendo, mas Deus me fez lembrar que estava em Lucas. Meus irmãos, o melhor amigo que um homem ele pode ter não é influência material, nem influência com os grandes nobres aqui desse mundo. A maior amizade que você pode ter é em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele nos conhece por dentro e nos conhece por fora, não é verdade? Quantas vezes nós não somos compreendidos pelas pessoas que nós amamos, não é verdade? Às vezes você tem o seu cônjuge e você fala: cônjuge, você não me compreendeu, não era esse sentido que eu queria que você entendesse, você entendeu errado. Aí já começa o quê? Uma briga, sim ou não? Mas Jesus, Ele te entende esta noite. E Jesus, Ele entende todos aqueles que o procuram ou deixam de procurar, porque Ele é um Deus de amor. Porque a Bíblia vai dizer que a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, mas faz produzir da semente ao semeador e pão ao que come. Deus está abençoando o justo, mas também Deus está abençoando o justo. Às vezes o pai é crente, mas a mãe não é crente, mas Deus está abençoando a mãe. Às vezes a mãe é crente, mas o pai não é crente, mas também Deus abençoa o pai. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus bondoso, misericordioso e um Deus de amor. Esse texto, meus amados irmãos, é um texto muito conhecido, que vai falar sobre a filha de Jairo. E nesse meio tempo também vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Se nós começarmos a avaliar o contexto, para que a gente faça uma boa exegese do texto, Jesus ele já estava fazendo muitos milagres. Jesus já estava caminhando pela Judeia, pela Galileia, por Cafarnaum, e aonde Jesus ele passava, o milagre acompanhava Jesus, o Filho de Deus. E Jesus ele está aqui esta noite, glória a Deus, aleluia. Qual é o teu desejo, qual é o teu pedido, qual é o teu pensamento? O que é que tu tem colocado na presença de Deus? A Bíblia vai dizer que Jesus, a rotina de Jesus era cansativa e exaustiva. Às vezes você tem uma rotina cansativa e exaustiva, mas Deus é fiel na tua vida. Tu tira um tempo para falar com Deus e Deus ele te honra. Porque Jesus ele tinha rotinas cansativas ao ponto dele estar até deitado na popa do navio. E todo mundo se desespera. Senhor, nós vamos perecer. Tu não está vendo o que está acontecendo, mas Jesus ele está no barco, irmão. E se Jesus ele está no barco, o barco não vai afundar. Mas não está isento de balançar. Não está isento que a água entre, mas ele não afunda, porque Jesus ele é o dono do ouro, da prata, do céu, da terra. O mar tem que obedecer quando ele dizer: acalma, vento, glória a Deus, aleluia. E Jesus ele já vinha de acalmar uma tempestade, porque Jesus ele tinha um objetivo: salvar e curar aqueles que estavam perdidos. Depois de Jesus acalmar a tempestade, uma certa vez, no contexto desse texto, ele vai para Genezaré e encontra um homem que estava preso por Satanás, e estava com demônios, possesso. E Jesus ele chega naquele lugar e Jesus ele liberta aquele homem, glória a Deus, aleluia. As pessoas da cidade não queriam Jesus lá, mas aquele homem desejava estar com Jesus aonde Jesus ele fosse, porque ele disse: Senhor, deixa-me te seguir. E Jesus disse: não, vai à tua cidade e ser testemunho para a tua família e para essa cidade. Glória a Deus, aleluia. Às vezes Deus ele quer você aqui no Jacintinho.
porque Ele quer que você seja testemunho na tua casa, no teu bairro, na tua rua, para que o nome dEle seja glorificado. Meus irmãos, aí Jesus chega de Genezaré. E quando Jesus ele chega, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão recebe Jesus. E a Bíblia esse texto vai estar arrodeado de um homem que é chamado Jairo. E a Bíblia fala que ele era um dos principais da sinagoga. Em outras versões vai dizer que ele era príncipe. Era um homem que tinha autoridade. Era um homem que estava acima de muitos outros judeus, escrivãos, fariseus e seduceus daquela época. Ele tinha autoridade, talvez, para escalar alguém que ia ler a Bíblia, a Torá. Mas o que eu acho interessante é que Jairo, ele aprendeu a teologia, ele aprendeu a hermenêutica, ele aprendeu a escrever a lei. Eu acredito que os judeus também sabiam a lei oral, sabia falar da lei oral, mas Jairo nunca tinha presenciado um milagre. E quando ele escuta falar de Jesus, ao mesmo tempo ele associa Jesus com o milagre. E agora ele chega num contexto que a sua filha está em uma situação que ela não está morta, mas ela está com a enfermidade que poderia levar à morte. Eu imagino, meus irmãos, que por esse homem tem uma certa influência e um certo poder aquisitivo, ele pode ter chamado médicos, e os médicos não resolveram. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes, irmão, a gente corre de um lado para o outro, faz uma ligação e outra ligação, querendo ajuda, mas às vezes nós temos que olhar para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Só Jesus, ele pode te ajudar esta noite. Você veio aqui para o lugar certo, porque Jesus, ele é o dono do milagre. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, a multidão apertava ele quando ele chegava do mar. E Jairo chega, dobra os seus joelhos e roga a Jesus. Irmãos, sabe o que eu acho lindo? É que ele não ligou para o título que ele tinha. Ele não ligou para a posição que ele tinha. Ele só ligou para algo que estava no seu coração, dizendo, queimando, dizendo: Ele pode fazer um milagre na tua vida. E ninguém recebe milagre se não se humilhar. Quem não se humilha não consegue ser exaltado. Alguns dizem: o humilhado será exaltado. É mentira, porque não tem isso na Bíblia. Mas a Bíblia diz: aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, no devido tempo Deus o exaltará. Glória a Deus, aleluia. Não é que eu vou ser, só porque eu estou sendo humilhado eu vou ser exaltado, não. Mas se eu estou sendo humilhado e corro aos pés do Salvador, Ele vai te exaltar. Não corra atrás de supervisor, não corra atrás da sua vizinha, não corra atrás do seu vizinho, não corra atrás da sua amiga, mas corra atrás daquele que pode te dar uma resposta, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jairo, ele vai, se humilha, e ele começa a rogar. Rogar, irmão, é você pedir
com misericórdia, é tu dobrar o joelho e dizer: por favor, eu imploro que você vá e salve a minha filha, porque esta doença está sendo para a morte, me ajude. E ele disse: é a minha única filha, por favor, me ajude. E Jesus disse bem assim: eu vou curar a tua filha. Glória a Deus. E Jesus agora começa a andar com aquele homem em direção à sua casa. Eu fico imaginando que agora aquele homem, ele estava ao lado da vida, e agora ele estava no seu coração confiante no nome de Jesus. Mas quando aquela multidão agora que já estava esperando Jesus na praia e decide ir atrás daquele milagre para ver com seus olhos o milagre que Jesus ia fazer, uma certa mulher rompe também a multidão e toca nas suas vestes. Era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e ela gastou todos os seus bens com os médicos e não havia sido curada. Ela disse: eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais dignidade, eu não posso adorar no templo, as pessoas não conseguem tocar em mim, porque se tocar, eu sou impura, se tocarem em mim, vão ser impura também. Eu não consigo ficar no meio das pessoas. Eu só tenho uma opção: tocar nas vestes de Jesus. E ela, a igreja, colocou no seu coração, na sua mente: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. O que é que você tem colocado na sua mente? O que é que está na sua mente esta noite? Você está pensando no céu agora? Ou você está pensando nos problemas? Você está com o pensamento aqui ou a tua mente está lá? Será que você até agora escutou a pregação? Ou porque eu estou falando de mente, agora você está voltado ao som da minha voz? Não deixe que o inimigo venha roubar a semente da palavra de Deus que está sendo jogada no teu coração. Não deixe que o inimigo tente atrapalhar a bênção e a bonança que Deus ele quer fazer na tua vida. Porque a Bíblia vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o bom, perfeito e o agradável vontade de Deus. A tua mente precisa estar em Cristo, você precisa estar pensando nele. Quando você entra nessa casa, o problema fica para fora, e você vem dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. E aquela mulher disse: eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada. E ela corre, e ela se ajoelha, e ela toca em Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele para, e ele disse: quem me tocou? Pedro, ele vai dizer em nome dos 12 e das pessoas que estão ali, vai dizer: Senhor, como é que o Senhor está dizendo isso? Quem te tocou? É uma multidão grande. Jesus, irmão, era um fenômeno. Imagina hoje em dia alguém muito conhecido, que hoje em dia os conhecidos é só coisa ruim, glória a Deus, aleluia. Mas Jesus era um conhecido bom, ele era a vida, e as pessoas agora estavam aglomeradas nele, e Jesus disse: sim, alguém me tocou. Mas por que o Senhor diz isso? Porque de mim saiu virtude. E virtude, irmão, quer dizer poder. Aí a mulher chega, conta a causa dela, e Jesus disse bem assim: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Quem salvou a mulher não foi ela ter tocado na veste. O que salvou ela foi a fé em Cristo Jesus. Se você tiver a fé em Cristo Jesus, Ele resolve o teu problema.
E eu não sei, o interessante é que a fé, às vezes, ela só vem quando está na impossibilidade, né? Quando nós não conseguimos mais, sai uma faísca da nossa mente de fé. Diz: independente do que for, eu adorarei. É na bonança, é na tristeza, é na dor, é na alegria, eu adorarei. Eita! Jesus, ele só quer um coração com fé esta noite, que independente desse problema que você trouxe aí na sua mente, possa dizer: Senhor, eu vim te adorar. Senhor, eu vim te glorificar. Senhor, eu vim te render louvores ao teu nome. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer no versículo 49, bota aí, varão, aonde você leu: chega alguém, depois de Jesus dizer que ela foi salva por causa da sua fé, chega alguém para atrapalhar o processo. Quantas vezes você está caminhando com Cristo, porque Jairo estava caminhando com Cristo, agora chega alguém e diz assim: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está, pode botar lá, varão, 49. Tem gente que não consegue alcançar e não quer que você alcance. Tem gente que não chega lá e não quer que você chegue. Tem gente, irmão, que só vem para frustrar. Satanás, ele quer te frustrar. Quando você está perto de receber a tua bênção, o inimigo, ele se levanta. Ele toca no esposo, ele toca na esposa, ele toca na vizinha, o inimigo, né? Ele toca no chefe, e do nada vem aquela provação na tua vida, para que a tua fé venha a diminuir. Mas Jesus, ele disse assim: não temas, crê somente e ela será salva. Independente do que estão falando com você, crê somente. O milagre vai acontecer, porque aquele que falou é fiel para cumprir na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, igreja, para não ficar distante, que Jesus, ele agora começa a seguir para a casa de Jairo. E o que eu acho interessante é que uma grande multidão agora veio e estava acompanhando Jesus. Mas quando Jesus agora ele chama para dentro da casa de Jairo, ele só chama Pedro, Tiago, João e Jairo. Ele não chama a multidão, ele não chama mais ninguém, mas ele chama Pedro, Tiago e João. Você já ouviu aquela palavra que vai dizer bem assim: bem-aventurado aquele que não se detém no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores? Antes o prazer está na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite. Salmos capítulo 1. Ele será como uma vara plantado junto a corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você está plantado junto a correntes de águas, ou você está como um vento, sendo jogado de um lado para o outro? Sabe o que é jogado de um lado para o outro? É um pedaço de folha que você vê, uma hora está nessa calçada, mas a outra hora está na outra calçada. Irmãos, a gente não pode ficar atordoado, sem raiz. Uma hora é um pensamento, outra hora você tem outro pensamento, outra hora você não sabe nem o que está pensando. Mas Jesus, ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas te serão acrescentadas. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orarás ao teu pai em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. É no secreto com Deus que a sua raiz ela vai crescer. É no secreto com Deus que você vai ter experiência no deserto. É no secreto com Deus que ele vai prover o pão.
É no secreto com Deus que Ele vai prover a veste. É no secreto com Deus que Ele cura o seu marido. É no secreto com Deus que Ele cura o seu filho. É no secreto com Deus que Ele resolve as causas na justiça. É no secreto com Deus. Não tem outra solução. O crente, ele tem que estar debaixo da potente mão do Senhor. Não corra atrás de bandejas vãs que só têm aparências boas. Às vezes nós, como cristãos, nós temos que dizer não. O cristão, ele não tem que ser bonzinho. Que nem a minha esposa dizia: olha, meu pai era muito bonzinho, mas ele quebrou foi a cara. Quem não escutou o conselho da minha irmã, da minha mãe. Às vezes você quer ser bonzinho demais, mas bonzinho demais às vezes se prejudica. Como assim, irmão Eliseu? Daniel poderia ter dizido sim, eu vou comer dos manjares, porque todo mundo está comendo, porque eu não posso comer? Mas quando vieram apresentar o manjar para ele, ele disse: não, eu não vou comer esse manjar. Mas por quê? Porque na lei de Deus vai dizer que eu estou pecando contra Deus. Mas Daniel, ninguém está te vendo, tu está longe de Jerusalém, mas Deus, Ele está me vendo. E Daniel, ele disse não, e foi honrado. A Bíblia também vai dizer de um jovem que disse não. Quem foi? José. E a Bíblia vai dizer que José era bonitão, irmão. Não era feio que nem eu, não. Era bonito, formoso, trabalhava bem na casa de Potifar. Mas o inimigo, ele é astuto. Diga astuto. Mas diga assim: Deus é misericordioso. Aí aquela mulher, que nem cascavel na areia quente, se coçando toda pro lado de José. Todo dia que vinha ele, pastor, ficava se coçando. E dizia: deita-te comigo, deita-te comigo. Mas chegou um dia que ela pegou nas vestes dele. E ele correu, porque a Bíblia diz: corre da aparência do mal. Mas nem tinha o Novo Testamento, Paulo dizendo isso, mas tinha a lei de Deus no seu coração. Não seja bonzinho demais para as coisas do mundo. Saiba recusar, saiba dizer não, e Deus, Ele vai te honrar. Aí quando Deus, Ele faz uma proposta para você, o que é que você diz? Não, era para dizer sim. Irmão, está aqui, você consegue ficar na portaria receber os irmãos? Não. Eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu sou tímida. Irmão, tu pode tirar a oferta? Não. Irmão, tu pode ajeitar a cadeira? Não. Irmão, tu pode evangelizar? Não. Irmão, tu pode ficar na frente desse departamento? Não. E auxiliar? Não. Quando você diz não, irmão, para as coisas que são do céu, você começa a ficar infrutífero na casa de Deus. Mas quando você diz sim, irmão, o seu fruto começa a ficar brilhando na presença de Deus. E Deus, Ele te honrará. Teve alguém que disse assim para mim, esses dias: tu cuida demais da tua família e da igreja. Só pensa na tua família e na igreja. Eu disse: e eu tenho que pensar em quê? É na minha família e na igreja mesmo. Porque quando eu falo família, eu falo trabalho. Eu tenho que sustentar minha família. Ah, só quero saber da tua família? Eu quero saber da família da igreja. Oh, aleluia. É melhor que tudo, irmão. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou àquele lugar, todos estavam chorando. E Jesus, Ele sabia da necessidade do problema. Tem pessoas que estão ao seu redor, mas não sabem do que está acontecendo. Não é verdade? É que nem a tua filha está com o quê? O dente crescendo. Aí ela está lá com febre.
Aí tu leva para todo mundo, aí o povo vai dizer, não, é bronquite, é pneumonia, é Covid, não é verdade? Aí chega no doutor diz, não, é o dentinho dela que está crescendo. Leva o teu problema para o doutor, que é Jesus. Aí Jesus vai dizer, não chore, porque ela dorme. As pessoas vão dizer, oxi, começaram a rir de Jesus. Riu dele e disse, não, ela está morta. Aí Jesus disse, não, ninguém vai entrar não. E Jesus vai lá, chega na menina e diz, levanta-te, menina. E a Bíblia vai dizer que o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que ela lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Glória a Deus, aleluia. Que irmão, quando o dono da vida está no lugar, não tem como não acontecer o milagre. Até um crente espiritual, quando chega em um lugar, eita glória, tem que haver alguma diferença. O morto tem que se levantar, o cego tem que enxergar. Eu estou falando espiritualmente, viu? Algo tem que acontecer, porque para onde estiver um crente fiel em Jesus, a presença de Cristo Jesus está o acompanhando, amém? Que Jesus possa abençoar a sua igreja. Quero agradecer por essa oportunidade e passo a conclusão para o pastor presidente, pastor Lima. Diga amém, igreja. O dom de milagres quem é? É Jesus. Onde Jesus está, tudo muda. Onde Jesus está, tem alegria. Ninguém sai triste. Por quê? Porque Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a água. Ele é a porta que conduz o homem para o céu. Ele é a estrela da manhã. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o Cristo ressurreto. Diga amém. Ele é o bom pastor. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Jessé. Amém. Ele é tudo para nós. E nós não devemos ficar tristes, amado. Não devemos ficar tristes. O dom da alegria se chama quem? Jesus. Certa vez Jesus chegou, falou para Marta, disse, Marta, se quem verá o que, irmão? Pronto, ele é o dono da vida. E aí agora vai ficar triste. Por isso que eu sirvo meu Senhor há muitos anos. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, ainda bem que ninguém aqui viu não. Você, essa Selma tomou conhecimento. Naquele tempo não é não, a Selma. Quando eu aceitei ele no engenho de dentro. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, coitado de mim. Biriteiro e cachaceiro. E outra coisa, nunca esqueci da primeira leitura, que hoje o menino é pastor, antigamente ele era diácono, João Benigo. Uma mensagem que ele trouxe ali numa quinta-feira, que antigamente o escuto era quinta, sexta e domingo. Numa quinta-feira eu fui assistir o culto lá no engenho de dentro. Naquela passagem Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. Fala sobre a mulher samaritana. Aí quando ele fez o convite, irmão, nesse dia, vocês vão rir agora. Nesse dia, mais uns 3 colegas, eu tomei 7 garrafas de pitu. Antigamente não existia negócio de 51, não, era pitu mesmo. A galera que dessa aqui, mostrava rasgando tudo. Entendeu? 7 garrafas de pitu. E eu fui para a igreja, bebo, irmão, que não ficava nem em pé. Quando ele fez o convite, aí isso é a primeira vida para Jesus.
Antigamente as pessoas aceitam Jesus, era muita gente. Nesse dia se entregaram 7 pessoas. 7 pessoas se entregaram. Antigamente os cultos eram assim, cheio de pessoas não crendo. Fazer o convite é 3, 4, 5, até 10 pessoas aceitavam Jesus. Hoje está difícil. E o melhor trabalho não é ficar na rua, venha, o pessoal não vem não, irmão. Você tem que fazer o trabalho a corpo. Ontem eu saí com um jovem. Fui visitar o que estava, foi na casa da menina aqui. Saí, vim evangelizar, entregando folheto, entregando convite, convidando. Esse é o trabalho dinâmico. Porque se você ficar